Olá, eu me chamo Vitor Levi, sou ligante da LANEP e aluno do terceiro ano do curso de Medicina da UFS. E hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre os princípios da formação de imagens na ressonância magnética. Antes de tudo, é importante deixar claro que as ideias, argumentos e opiniões aqui apresentadas e expressadas são de responsabilidade única e exclusiva minha, não representando sob qualquer forma e pretexto a opinião das entidades ou instituições a qual meu nome está vinculado publicamente. Eu também não possuo nenhum tipo de conflito de interesse a declarar em relação aos temas desenvolvidos nessa aula. Os objetivos da aula são compreender as características gerais do exame de ressonância magnética, reconhecer as principais diferenças entre a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, entender os princípios físicos envolvidos na formação da imagem de ressonância magnética e, por fim, reconhecer as principais sequências da ressonância magnética de crânio, bem como suas principais aplicações. Então, o que seria a ressonância magnética? A ressonância magnética nada mais é do que uma técnica de imagem não invasiva que permite a obtenção de imagens multiplanares de todas as estruturas do nosso corpo. É um método de diagnóstico por imagem bem estabelecido na prática clínica que tem um amplo espectro de aplicação, explorando todas as estruturas do nosso corpo, não só sob o ponto de vista anatômico, mas também funcional. A característica mais importante da ressonância magnética, e é que eu espero que você que está vendo essa aula sempre se lembre quando receber algum tipo de referência relacionada a esse exame, seja lendo ou ouvindo, é que ressonância magnética é sinônimo de alta capacidade de diferenciar distintos tipos de tecidos moles, bem como anormalidades patológicas, possíveis ou eventuais anormalidades patológicas. E que a ressonância magnética, até por isso, é o padrão ouro para detecção e delineamento de lesões intracranianas e medulares. Como vocês já tiveram uma aula sobre sobre tomografia computadorizada, é importante que a gente estabeleça alguns conceitos da ressonância, traçando um paralelo com aqueles conceitos que vocês já conhecem da TC. São exames que, de certo modo, apresentam sim semelhanças geométricas e que são muitas vezes confundidos, principalmente por leigos, mas que, apesar disso, apresentam sim diferenças marcantes. A primeira delas é a que está aí na tela, né? Diz respeito à tecnologia utilizada para se fazer a obtenção das imagens. Na ressonância magnética, diferente da ATC, se faz uso de campos magnéticos e pulsos de radiofrequência, não se fazendo uso de radiação ionizante. A gente sabe que a radiação ionizante tem um potencial de interação biológica, que é lesiva, né? Tem uma série de problemas associados a isso, e, portanto, a RM é superior nesse aspecto. Até por ser um exame mais refinado e mais sofisticado que a TC. E é importante que vocês tenham em mente também que a ressonância magnética, de modo geral, ela tem um potencial de produzir maior contraste entre os tecidos moles, e dessa maneira proporcionar melhor definição das estruturas anatômicas e também maior sensibilidade a alterações patológicas. Além de também demonstrar de melhor maneira processos fisiológicos. Mas isso não quer dizer que a ressonância magnética seja superior à TC em todos os aspectos. Por exemplo, no tocante à acessibilidade, a TC é muito superior, é um exame mais barato, disponível num maior número de cidades que estão fora dos grandes centros, então é um exame muito mais acessível nesse sentido. Além de que o tempo de aquisição da TC é bem menor. Para vocês terem ideia, a gente fazer uma aquisição de imagens do corpo inteiro na ressonância magnética, a gente pode levar de 20 até 60 minutos para adquirir essas imagens, muitas vezes necessitando demais da cooperação do paciente. Sem falar que as dimensões do aparelho de ressonância magnética são um ponto negativo também, fazendo com que em cerca de 5% das vezes os pacientes apresentem claustrofobia na realização desses exames. Muitas vezes o paciente tem que ser sedado para que esses exames possam ser realizados. Um ponto positivo da ressonância magnética, ou melhor, outro ponto positivo em relação à TC, é o fato de o contraste aqui não fazer o uso de iodo, não ser contraste à base de iodo, e sim à base de gadolínio. É um meio de contraste que está associado a um menor número de reações adversas, e quando apresenta são reações adversas mais leves, né, como dor de cabeça, aumento de temperatura, e isso é muito positivo. Vale ressaltar que o contraste na ressonância magnética não é utilizado obrigatoriamente, e sim em alguns contextos específicos. Sobre as contraindicações, a realização de ressonância magnética possui algumas contraindicações bem estabelecidas na literatura, né? Todas essas que vocês estão vendo aí, uso de marca-passos, próteses metálicas, implantes cocleares, pacientes que fazem uso de grampo para aneurisma, que são ferromagnéticos, bombas para medicação, neuroestimuladores, todos esses pacientes
de maneira bem estabelecida dentro da literatura, são contraindicados à realização do exame. Até porque esse exame, como eu já falei, faz uso de um campo magnético, um fortíssimo campo magnético, que muitas vezes está associado à movimentação dessas estruturas, desses implantes, no caso, e à danificação, de maneira geral, podendo levar risco à vida do paciente, como, por exemplo, um paciente que faz o uso de marca-passo. Além desses implantes metálicos, existem outros implantes metálicos que também representam contraindicações, esses são os principais, e existe uma contraindicação relativa, que é a gravidez. Alguns autores relatam que, principalmente no primeiro trimestre de gravidez, é contraindicada a realização de ressonância magnética. Porém, deve-se ter em mente que isso é uma contraindicação relativa, até porque, até o momento, nunca foi demonstrado nenhum tipo de efeito prejudicial da ressonância magnética em mulheres grávidas ou nos seus respectivos fetos. Então, para que a gente possa entender os princípios físicos da formação de imagem na ressonância magnética, é importante que a gente revise alguns conceitos. O primeiro dele é muito simples, é o conceito de átomo. Todo mundo já ouviu falar em átomo, né? Basicamente, todas as coisas são formadas por átomos, inclusive o corpo humano. Esses átomos, eles são formados por um núcleo, que é uma estrutura que possui cerca de 1/1000º de bilionésimo de volume em relação a todo o volume da estrutura atômica, e por elétrons que orbitam esse núcleo, né? O núcleo é formado por prótons e nêutrons. Prótons possuem cargas positivas, nêutrons não possuem cargas, e elétrons que sim possuem cargas negativas. O que interessa para a gente, quando a gente fala de átomos, são os movimentos que acontecem nesses átomos, né? A gente já falou que os elétrons orbitam o núcleo, além disso, eles giram em torno do seu próprio eixo, mas nenhum desses movimentos interessa para a gente. O que interessa é o movimento que o núcleo faz, que a gente chama de spin ou spin nuclear. O núcleo também gira em torno do seu próprio eixo. É isso que a gente dá o nome de spin. Esse spin nuclear ele é derivado de uma série de spins individuais das partículas que o compõem, como os prótons e os nêutrons. Os prótons giram em torno do seu próprio eixo, em sentidos opostos aos nêutrons, de modo que átomos que possuem o mesmo número de prótons e nêutrons não possuem spin efetivo, spin nuclear efetivo. Porque na medida que você tem o mesmo número de prótons girando num sentido e de nêutrons girando no outro, seu núcleo não gira efetivamente, né? Mas, contudo, existem alguns átomos que possuem um número de prótons diferente do número de nêutrons, como no caso do hidrogênio, não por acaso estou citando ele. O hidrogênio só possui um próton no seu núcleo, não possui nêutron, de modo que esse spin nuclear é efetivo. Esses átomos que possuem spin nuclear efetivo, nós falamos que esses núcleos desses átomos são núcleos ativos em ressonância magnética. Núcleos ativos em ressonância magnética são aqueles núcleos que possuem spin efetivo. Em 1833, esse cara aí, chamado Faraday, ele deu origem à lei da indução eletromagnética, né? Essa lei faz referência a 3 forças individuais: movimento, magnetismo e carga elétrica. Faraday afirma que se a gente tem movimento e magnetismo, a gente induz carga elétrica. Se a gente tem movimento e carga elétrica, a gente induz magnetismo. Se a gente tem magnetismo e carga, a gente induz movimento. Ora, a gente acabou de falar do núcleo do átomo de hidrogênio. Nós falamos que ele possui movimento. Se ele possui spin efetivo, ele possui movimento. E ele possui carga, uma vez que esse núcleo possui um próton apenas, né, que tem carga positiva. Se ele tem movimento e tem carga, de acordo com Faraday, ele também tem magnetismo. E aí que eu queria chegar. Os núcleos dos átomos de hidrogênio se comportam como pequenos magnetos, como pequenos ímãs. Sim, como pequenos ímãs. Possuem um polo norte e um polo sul. E essa seta aí, essa bola azul, representa um núcleo do átomo de hidrogênio, e a seta representa o seu momento magnético, apontado para o polo norte. Eu imagino que, nesse exato momento, alguém esteja se questionando. Poxa, esse cara me falou que os átomos de hidrogênio se comportam como pequenos ímãs. Eu sei que os átomos de hidrogênio são o principal tipo de átomo que compõe o meu corpo. Logo, eu deveria, em tese, possuir superpoderes, poder atrair objetos metálicos com parte do meu corpo, né? Mas, basicamente, por que a gente não consegue fazer com que essas propriedades físicas do nosso corpo sejam manipuladas da mesma forma que esses super seres da ficção fazem? Isso se deve, pessoal, ao fato de que os momentos magnéticos dos átomos de hidrogênio, eles estão
desordenados, eles estão direcionados aleatoriamente, como a gente vê nessa imagem superior. Porém, quando colocados sobre um forte campo magnético estático externo, os momentos magnéticos dos núcleos de hidrogênio se alinham a este campo magnético. E não é à toa que a máquina de ressonância magnética funciona como um grande ímã, induzindo um fortíssimo campo magnético, extremamente intenso, que faz com que esses átomos de hidrogênio, esses núcleos dos átomos de hidrogênio, se alinhem a esse campo. Né? Para vocês terem uma noção, esse campo produzido pela máquina de ressonância é tão intenso que em algumas condições pode chegar a ser cerca de 30 mil vezes mais intenso do que o campo da própria Terra. Mas, na prática, esse movimento de alinhamento, né, ele não é tão simples assim, porque uma população de átomos, de núcleos de átomos de hidrogênio, se alinha a favor, no sentido do campo do aparelho de ressonância magnética, e outra se opõe. Os átomos que se opõem são os de alta energia e os que se alinham a favor são os de baixa energia. O que é que determina se um átomo tem alta energia ou baixa energia? É a energia térmica. Como a energia térmica do nosso corpo não varia tanto, a gente sabe que a janela de variação da temperatura é bastante restrita, basicamente todos os pacientes vão ter mais ou menos a mesma quantidade de energia térmica. Porém, a outra variável que vai influenciar quanto se alinham a favor e quanto se alinham contra é a intensidade do campo, e ela se importa. De modo que eu sempre consigo emitir um campo magnético suficientemente forte no aparelho de ressonância magnética, fazendo com que a maioria dos átomos de hidrogênio, dos núcleos dos átomos de hidrogênio e dos seus momentos magnéticos, se alinhem com o campo magnético da máquina de ressonância magnética, como a gente vê nessa imagem. Os núcleos azuis, que são os de baixa energia, são maioria, e eles se alinham ao campo. E é isso que na prática acontece. E a gente acaba produzindo um vetor, que é o vetor de magnetização efetiva, que é o resultado da somatória desses núcleos de baixa e de alta energia, sempre a favor do campo, formando um vetor de magnetização efetiva no sentido do campo magnético da máquina de ressonância magnética. Após entendido isso, a gente pode falar sobre o conceito de precessão. Eu falei que, basicamente, esses momentos magnéticos dos átomos de hidrogênio, dos núcleos dos átomos de hidrogênio, vão se alinhar ao vetor do campo magnético. Vocês podem observar e imaginar que o vetor do campo magnético seja essa seta verde direcionada para cima. Além disso, cada núcleo de hidrogênio gira em torno do seu próprio eixo, não só de hidrogênio, de todos os átomos de uma maneira geral, de todos os elementos. Só que, além de fazer com que os momentos magnéticos se alinhem no mesmo sentido do campo, a influência do campo faz com que se produza uma rotação adicional, ou uma oscilação desses momentos magnéticos, que vocês estão vendo nessa figura superior direita aí. Além de estar alinhado no mesmo sentido, eles estão oscilando ao redor desse vetor. Essa oscilação a gente chama de precessão. E por meio dessa equação localizada na figura inferior direita, a gente pode calcular essa frequência de precessão. Né? Essa equação é conhecida como equação de Larmor. Uma vez entendido isso, a gente pode chegar no último conceito, para que a gente chegue perto de finalizar essa parte que é mais chata da aula, né? Que é a parte de princípios físicos. É o conceito de ressonância. Todo mundo já ouviu falar em ressonância, mas mesmo assim eu acredito que nem todo mundo se lembra. Ressonância é um fenômeno que ocorre quando um objeto é exposto a uma alteração oscilatória que tem uma frequência próxima à frequência natural de oscilação. É o que acontece, por exemplo, quando um cantor de ópera consegue quebrar uma taça de vidro. Nessa situação, ele emite ondas sonoras numa frequência que é semelhante ou igual à frequência natural de oscilação das moléculas que compõem essa taça de vidro. Na medida em que ele emite essa onda sonora na mesma frequência, o fenômeno de ressonância acontece e ele consegue adicionar energia a esse sistema, aumentando a amplitude de vibração dessas moléculas, que na presença de determinadas falhas estruturais podem vir a provocar o colapso dessa estrutura e essa taça se quebra. Na ressonância magnética é um pouco diferente, porque a alteração oscilatória que a gente vai produzir não é por meio de efeitos sonoros, como o cantor produz, e sim por meio de pulsos de radiofrequência. A gente até tem um barulho muito característico nas máquinas de ressonância magnética, mas não é por aí que a mágica acontece, né? Esses pulsos são emitidos na mesma frequência de precessão que a gente acabou de falar. A gente pode calcular a frequência de precessão por meio da equação de Larmor e a gente emite pulsos de radiofrequência nessa mesma frequência, fazendo com que energia seja adicionada ao sistema. Da mesma maneira que o cantor de ópera adiciona energia às moléculas da taça de vidro, a gente adiciona energia
aos núcleos dos átomos de hidrogênio que estão precessando na mesma frequência dos pulsos de radiofrequência emitidos pelo aparelho de ressonância magnética. O que acontece, pessoal? Se a gente adiciona energia ao sistema, e a gente já acabou de falar de átomos de baixa energia que se alinham no sentido de campo, de alta energia que se alinham no sentido oposto ao do campo, se a gente adiciona energia, a gente aumenta a população dos átomos de alta energia, né? Fazendo com que a somatória dos vetores produza um resultado diferente. Ou seja, aquele vetor de magnetização efetiva que antes ficava alinhado no mesmo sentido do campo magnético da máquina de ressonância magnética, após a adição de energia, após a aplicação dos pulsos de radiofrequência na mesma frequência natural de oscilação desses núcleos dos átomos de hidrogênio, ele se posiciona em um sentido diferente e se projeta num plano transversal. Aqui a gente tem à esquerda o vetor do campo magnético, produzido pela máquina de ressonância magnética, e aqui a gente tem um processo de inclinação do vetor de magnetização efetiva após a aplicação dos pulsos de radiofrequência. Essa imagem exemplifica muito bem. Inicialmente, como agora, os momentos magnéticos estão precessando ao redor do vetor do campo magnético, recebem os pulsos de radiofrequência e passam a precessar no plano transversal. Então, revisando, após o paciente adentrar na máquina de ressonância magnética, que possui esse vetor campo magnético representando o forte campo magnético induzido por ela, a gente tem um fenômeno de alinhamento, a produção do vetor de magnetização efetiva. Após a emissão de pulsos de radiofrequência, esse vetor se projeta no plano transversal. E o que acontece, que pode ser evidenciado nessa imagem à direita de maneira melhor, é que esses vetores, os mesmos vetores azuis, eles se projetam para o centro de bobinas receptoras. As bobinas estão representadas nessa imagem por essa estrutura laranja, que vocês estão vendo aí na imagem à direita. Segundo aquela mesma lei de indução eletromagnética de Faraday, se for colocado um campo magnético em movimento no interior de uma bobina, a gente produz uma voltagem elétrica. Na verdade, a gente induz uma voltagem elétrica nessas bobinas. A gente induz sinais elétricos. E esses sinais, eles são o sinal de ressonância magnética. É dessa maneira que as informações das estruturas do nosso corpo são transferidas para o sistema de ressonância magnética, por meio da captação desse vetor de magnetização efetiva, que agora no plano transversal consegue ser captado por essas bobinas receptoras. Mais uma vez, a imagem à esquerda demonstrando uma bobina sofrendo a oscilação do campo no seu centro, produzindo sinais elétricos. Esses sinais elétricos eles vão ser processados por sistemas de computador que, por meio dessa equação conhecida como transformada de Fourier, vai determinar a posição espacial de cada átomo que promoveu essas oscilações eletromagnéticas na bobina, preenchendo uma matriz que a gente conhece como espaço K e formando aquilo que a gente conhece como a imagem da ressonância magnética. Essas imagens de ressonância magnética elas podem ser adquiridas em qualquer plano que vocês puderem imaginar. Mas classicamente nós adquirimos elas em 3 planos principais. O axial, mostrando imagens de níveis mais superiores, com um tronco cerebral aqui. A gente pode evidenciar a presença aqui no nível mais intermediário de ventrículos laterais e núcleos da base e um corte mais superior. Para que tenha um pouco de dificuldade de lembrar dos planos, vocês podem se guiar por essas artezinhas aqui, localizadas no canto superior direito. O plano coronal, partindo das regiões mais anteriores até as estruturas mais posteriores, como o cerebelo aqui. E o plano sagital, partindo das estruturas mais localizadas lateralmente até aquelas que estão localizadas mais medialmente. A imagem de ressonância magnética ela tem contraste, né? E quando eu falo de contraste, eu estou me referindo ao sentido genuíno da palavra contraste, né, que é diferença e não ao contraste endovenoso. Se elas têm contraste, se apresentam estruturas com colorações diferentes, na medida que a gente consegue identificar essas estruturas com um pouco conhecimento de neuroanatomia. Essas áreas mais claras são áreas de alto sinal, as áreas mais escuras são áreas de baixo sinal. De modo que, classicamente, a gente descreve esses achados, essas estruturas, com os mesmos prefixos que a gente utiliza na TC, né? O hipo e o hiper. No caso, a imagem hipointensa, ou estruturas hipointensas, são aquelas mais escuras em relação ao tecido cerebral, como a gente pode ver o líquido cefalorraquidiano aqui, por exemplo, presente nos ventrículos laterais.
E as imagens hiperintensas são aquelas imagens que se apresentam mais brilhantes, brancas, como essa gordura aqui do tecido subcutâneo, que é mais brilhante do que a média do tecido cerebral, por exemplo. A ausência de sinal são as imagens completamente pretas, como acontece, por exemplo, no osso cortical, aqui na ressonância de crânio, classicamente, né? Principalmente na tábua óssea interna e tábua óssea externa, que não são tão boas de visualizar nessa sequência aqui, mas já já eu vou mostrar para vocês uma sequência melhor. Mas assim, o que determina com que determinadas estruturas apareçam mais claras com hipersinal e outras estruturas apareçam mais escuras com hipossinal? Uma série de fatores, gente. São tantos fatores que a gente divide eles em parâmetros de contraste intrínsecos e extrínsecos. Eu não tenho a menor pretensão de explicar para vocês o princípio de funcionamento de cada um e os princípios físicos por trás de cada um, porque isso demandaria no mínimo mais umas 3 aulas. Mas eu quero que vocês entendam que a gente tem parâmetros de contraste intrínsecos que são inerentes aos tecidos biológicos, a gente não pode manipular, e a gente tem os extrínsecos, que são parâmetros de contraste que a gente pode sim manipular, de modo que a gente pode adquirir imagens com características diferentes das mesmas estruturas. É aqui que eu queria chegar, no conceito de sequências. Acho que alguns de vocês que já estudaram um pouco sobre ressonância magnética já ouviram falar de sequências. É possível que nem todos que ouviram saibam o que significa. Sequências são sequências de pulsos de radiofrequência. Aqueles mesmos pulsos de radiofrequência que a gente explicou que são essenciais para o processo de obtenção da imagem. Só que existem várias sequências. E cada sequência é, por definição, uma série de pulsos de radiofrequência cuidadosamente coordenados para gerar um tipo específico de contraste na imagem. Dessa maneira, a qualidade e a ponderação de uma imagem são determinadas. Existem diversos tipos de sequências, dezenas de tipos de sequências, e cada uma delas tem um propósito específico. Para exemplificar o que seriam essas sequências, eu trouxe 3 sequências de ressonância magnética aqui no plano axial, obtidas nas mesmas estruturas de um mesmo paciente. Observem que as estruturas se comportam de maneira diferente, o contraste é diferente, a coloração, por exemplo, do líquor aparece de maneira diferente. E isso se deve ao fato de que a gente adquiriu essas imagens utilizando uma metodologia diferente, uma sequência diferente. E é muito importante que vocês aprendam a identificar as principais sequências da ressonância magnética de crânio. Porque imagine, se vocês não souberem que sequência é essa aqui, vocês não têm como supor que tipo de alteração é essa aqui. Não dá para saber se isso aqui é sangue, se isso aqui é edema, por exemplo. Se você não souber que sequência você está analisando, você não tem como fazer uma hipótese acerca daquela alteração que você quer examinar. Então, aprender isso aqui é fundamental. Tentar avançar no conhecimento de neuroimagem e ressonância magnética sem aprender as sequências básicas e as principais alterações que acontecem nelas é como tentar aprender a correr sem conseguir ficar em pé. Não tem como, entende? Então isso aqui é muito básico para o aprendizado da neuroimagem de modo geral e é o que a gente vai mostrar nos próximos slides. Mas assim, como eu já falei, existem dezenas. Né? Nós selecionamos as 5 principais do contexto da neuroimagem para que a gente possa ensinar aqui nessa aula. Antes de mais nada, é importante que a gente ensine também a diferenciar uma ressonância magnética de crânio de uma tomografia computadorizada. Para quem já tem o olho treinado, isso aqui pode parecer de certa maneira até ridículo, porque é muito fácil, você não precisa de método para isso. Né? Quem é mais treinado só bate o olho e sabe o que é uma TC e sabe o que é um RM. Mas, para as pessoas que estão tendo contato com isso pela primeira vez, é importante que a gente faça isso. E existe um macete. Basicamente, eu vou falar, olhe para o osso. O osso na ressonância magnética aparece para a gente super, hiper intenso aqui, né? Utilizando de licença poética para fazer essa descrição. Ele aparece muito claro, muito brilhante, muito branco. Ao contrário da ressonância magnética, onde ele aparece preto. Pronto, é muito simples. Alguns de vocês podem falar, poxa, mas o osso aqui está branco. Não, gente, isso aqui que a gente vê brilhando não é osso, isso aqui é o subcutâneo. O osso de verdade é essa estrutura preta aqui, ó. Isso aqui é a tábua óssea interna, que é separada da tábua óssea externa pela díploide. Então, osso, como eu havia falado lá, alguns slides atrás, é a ausência de sinal, o osso cortical aqui na tomografia, na ressonância de crânio. É totalmente preto. Olhou o osso, está preto, é ressonância. Olhou o osso, está branco, é tomografia. Mais uma vez aqui no plano
sagital. A gente vê aqui que o osso está branco. Aqui a gente não vê o osso, porque o osso está preto. Isso aqui não é osso, essa estrutura branca. Isso aqui é subcutâneo. E aqui no plano coronal também a gente não consegue identificar o osso. Então, a partir de agora, eu duvido que vocês ainda confundam. Quem confundia antes esse tipo de imagem. Mas antes de entrar nas sequências, a gente ainda tem que fazer uma prévia aqui, falando um pouquinho de anatomia. Não é nada muito complexo, né? É muito simples. A gente, assim, de maneira geral, eu quero que vocês entendam ou relembrem que as estruturas do sistema nervoso que compõem o sistema nervoso suprassegmentar, ou seja, cérebro e cerebelo, de modo geral, apresentam uma organização específica muito característica. Que organização é essa que eu quero que vocês entendam? Substância cinzenta por fora e substância branca por dentro. É só isso que eu quero que vocês entendam. A anatomia vocês vão aprender nas próximas aulas do curso. Mas até agora eu quero que vocês aprendam encéfalo não, cérebro e cerebelo, substância branca por dentro, substância cinzenta por fora. Até existe substância cinzenta por dentro também, na formação dos núcleos da base, mas eu quero que vocês foquem nessa organização aqui, recapitulando. Substância branca por dentro, substância cinzenta por fora. Né? É basicamente isso que é importante para que vocês consigam reconhecer de maneira mais fácil as sequências que a gente vai trabalhar aqui agora. A primeira sequência é um grupo de sequências, né, que eu vou tratar aqui agora, que são as sequências ponderadas em T1. Como é que a gente reconhece uma sequência ponderada em T1? E é super importante que vocês reconheçam. As sequências ponderadas em T1 são definidas como sequências anatômicas. Por que anatômicas? Porque elas reproduzem muito bem a anatomia do sistema nervoso central, no caso aqui do cérebro, né? A gente consegue identificar, quem tem um pouco mais de conhecimento de neuroanatomia, já identificou várias estruturas aqui. Mas não é aqui que eu quero chegar. Ela é anatômica no sentido de que a substância branca aparece mais clara que a substância cinzenta, como vocês estão vendo aqui. Substância branca aparece mais clara que a substância cinzenta, na T1. T1 é uma sequência anatômica. Ela se apresenta de maneira semelhante à anatomia. Então é assim que a gente vai identificar as sequências ponderadas em T1. Substância branca, branca, substância cinzenta, mais escura, cinza escuro. O que é que eu posso encontrar de alteração aqui nas sequências ponderadas em T1? O que a gente vai encontrar, pessoal? Quando a gente identificar um hipersinal em T1, existe uma grande probabilidade de ser gordura, que geralmente está aqui no subcutâneo, nessa sequência não está muito bem representado, mas a gordura fica localizada aqui com o hipersinal bastante marcante. E contraste endovenoso. A gente faz o uso de contraste endovenoso para aumentar a sensibilidade e visualização de algumas alterações patológicas, e esse contraste endovenoso em T1 vai aparecer muito brilhante para a gente. É só isso? Não. Existem outras situações e outras alterações que vão aparecer brilhantes para a gente também aqui em T1. Mas num primeiro momento é importante que vocês guardem esses dois, gordura e contraste endovenoso. E uma característica secundária para identificar T1 é assimilar que o líquor cefalorraquidiano em T1 ele aparece preto. Né? Então, como é que a gente identifica? Substância branca, branca, substância cinzenta mais escura do que a substância branca, conforme a anatomia, porque T1 é uma sequência anatômica. O líquor vem preto. Sequências ponderadas em T2, ou T2 padrão. Por que eu digo T2 padrão? Porque existem outras sequências ponderadas em T2 que não vão adquirir esse aspecto aqui. Mas, no contexto da ressonância magnética de crânio, sempre que alguém se referir a T2 ou T2 padrão, é sobre isso aqui que a gente está falando. E como é que a gente identifica uma sequência ponderada em T2? Basicamente, é o oposto da sequência ponderada em T1. T2 é o que vem depois. T2 não é anatômico. Se não é anatômico, a substância branca está mais escura que a substância cinzenta. Não é igual à anatomia. Isso aqui não é uma sequência anatômica. Ela não reproduz de maneira muito fidedigna a anatomia do cérebro ou do sistema nervoso central, de um modo geral. Ela é uma sequência utilizada para outros propósitos, não para visualizar a anatomia. Então, como é que a gente identifica? Substância branca mais escura que substância cinzenta. Não é uma sequência anatômica. Qual o terceiro passo para a gente identificar esse tipo de sequência? É olhar a coloração do líquor. Diferente de T1, o líquor aparece aqui para a gente hiperintenso, aparece muito brilhante. E quais são as principais alterações que a gente pode identificar em T2? Edema e desmielinização. Mais uma vez, é só isso? Não.
Mas essas são as principais que eu quero que vocês gravem com a aula de hoje. Lesões que cursam com aumento de água livre geralmente aparecem hiperintensas no T2 padrão, né? Como o edema vasogênico, né, que cursa com o acúmulo de líquido no espaço extracelular, e a desmielinização também, que cursa com um aumento de líquido, e por isso aparece para a gente de maneira mais ressaltada nas sequências ponderadas em T2. Ela é o padrão ouro para identificar isso aqui? Não. As sequências ponderadas em T2 elas são muito boas para a gente avaliar as estruturas cavitárias, né? Os ventrículos, uma vez que o líquido aparece para a gente com hipersinal, e algumas lesões císticas também, né? Que são lesões, que são estruturas, perdão, repletas de líquido, e são bem fáceis de serem identificadas aqui, mas elas também identificam edema e desmielinização. A terceira sequência é uma sequência conhecida como flare. A primeira coisa que a gente vai identificar para saber que ponderação é essa aqui? Substância branca e substância cinzenta. Substância branca está mais escura que substância cinzenta. Não é anatômico. Se não é anatômico, é T2. Né? Não tem a ver com anatomia. Anatomia é o contrário, é T1. A substância branca mais clara que substância cinzenta. Isso aqui é uma sequência ponderada em T2, pessoal. Mas reparem que, diferente do T2 padrão que a gente acabou de falar, o líquor ou líquido cefalorraquidiano, ele aparece preto, ele aparece hipointenso. Quando a gente encontra uma sequência ponderada em T2 no crânio com líquor preto, é um T2 que a gente chama de flare. Na grande maioria das vezes a gente vai chamar só de flare. É um T2 onde existe atenuação do sinal do líquido cefalorraquidiano. De modo que a gente consegue identificar em flare as mesmas alterações patológicas que a gente identifica em T2, só que de maneira mais ressaltada. Por que mais ressaltada? Porque a gente não tem a interferência do líquor, entendem? De modo que o edema e a desmielinização em T2 aparecem de maneira mais clara. Por isso que eu disse que T2 padrão não é o padrão ouro para a gente identificar edema e desmielinização. O padrão ouro é flare. Flare vai mostrar essas alterações para a gente de maneira mais clara, porque não tem o líquor aqui bem claro interferindo no sinal desses outros achados patológicos. Então lembrem-se, o que é flare? Flare é um T2 com líquor suprimido. T2 não é uma sequência anatômica, ou seja, a substância branca bem mais escura que a substância cinzenta, o que não é normal, é contra-anatômico. Aqui eu trouxe uma ressonância magnética de um paciente que possui esclerose múltipla. Sem querer adentrar muito nos aspectos clínicos da doença, só nos patológicos, que é o que interessa para a gente, essa doença se caracteriza pela presença de áreas de desmielinização no cérebro e na medula. E para que a gente possa revisar, é interessante que a gente identifique que sequências são essas aqui. Como identificar que sequência é essa primeira aqui, pessoal? Substância branca está branca, substância cinzenta está cinzenta, conforme a anatomia. Se é anatômico, se é uma sequência anatômica, é T1. Olha o líquor preto, confirmando o meu ponto. O que é que eu posso achar de alteração patológica com hiperintensidade aqui no parênquima cerebral? Alterações que cursam com acúmulo de gordura, que vai aparecer hiperintenso para a gente aqui, como está aparecendo aqui no subcutâneo. Isso aqui é gordura, com esse hipersinal. E caso eu use o contraste para aumentar a sensibilidade à detecção de algum tipo de lesão patológica. Como não tem nenhuma dessas coisas aqui, a gente não consegue identificar nada de anormal. Na verdade, quem tem um pouco mais de experiência na análise dessas imagens até consegue identificar, mas não vem ao caso aqui agora. Quando a gente analisar todas, eu posso até mostrar o que é. Passando para essa segunda sequência aqui, que sequência é essa, gente? Como é que eu identifico que sequência é essa? Substância branca e substância cinzenta. A substância branca aparece para mim mais escura que a cinzenta. Não é anatômico. Se não é anatômico, não é T1. É T2. É um T2 padrão? É flare? É um T2 padrão. Por quê? Porque o líquor aparece com hipersinal. O que é que eu posso encontrar de alteração hiperintensa em T2, principalmente? Desmielinização e edema. Vocês conseguem identificar alguma alteração aqui? Eu consigo. Aqui a gente tem uma hiperintensidade, por exemplo. Isso aqui não é normal. A gente tem hiperintensidade aqui, na substância cinzenta. A gente tem hiperintensidade aqui, hiperintensidade aqui. Os limites dos ventrículos laterais estão meio pouco estabelecidos, tá? Estão meio borrados, com uma hiperintensidade aqui, aqui. Isso aqui não é normal. Isso aqui é desmielinização.
Eu sei porque o paciente tem esclerose múltipla. Na prática, a gente sempre vai associar esses achados com a clínica. Mas vocês não precisam se preocupar com isso agora. Isso é assunto para as próximas aulas do curso. O que é que eu posso identificar para saber que isso aqui é uma sequência FLAIR, pessoal? A substância branca está mais escura que a substância cinzenta. É ponderado em T2. Se é ponderado em T2, pode ser um T2 padrão ou FLAIR. Como eu sei que é FLAIR? O líquor aparece preto. Eu posso encontrar na FLAIR as mesmas alterações patológicas que eu encontro em T2. Edema e desmielinização. Só que aqui, como eu havia falado para vocês anteriormente, essas duas alterações a gente encontra de maneira mais fácil, mais ressaltada. Por isso que a FLAIR é o padrão ouro para isso. Reparem como eu identifico as hiperintensidades aqui de maneira muito mais fácil, porque eu não tenho o sinal do líquor me atrapalhando. Principalmente aqui em cima, bem próximo dos ventrículos. Aqui eu não consigo identificar, porque eu tenho o sinal do líquor. Mas aqui é muito mais fácil. Por isso que o FLAIR é o padrão ouro para a identificação de desmielinização e a identificação de edemas vasogênicos. Eu tinha falado sobre alterações que a gente consegue identificar aqui, né? Que eu consegui identificar aqui. Eu consigo identificar aqui uma hipointensidade, pessoal, aqui, ó. Porque em T1 o edema e a desmielinização vai aparecer hipointenso. Mas isso não é tão importante como aprender as alterações que vão aparecer hiperintensas. Por fim, a gente tem duas sequências que são muito importantes no contexto da ressonância magnética, que são as sequências ponderadas em difusão. Por que sequências ponderadas em difusão? Porque o contraste vai ser definido nessa estrutura, as estruturas vão apresentar colorações diferentes baseado no nível de difusão das moléculas de água ou no coeficiente de difusão das moléculas de água. O que é que eu quero dizer com isso? Essa imagem exemplifica muito bem. Na imagem B, a gente tem essas bolinhas pretas, são as moléculas de água, se difundindo de maneira mais livre, como vocês podem observar aqui. Essa seta é como se representasse essa capacidade de difusão. Aqui elas se difundem de maneira muito mais livre. Enquanto na imagem A eu já tenho um tecido mais celularizado, muitas moléculas de água estão dentro das células, eu tenho aqui um estado de restrição à difusão das moléculas de água, quando comparado à sequência B. Se nas sequências ponderadas em difusão, o que vai determinar o contraste entre os tecidos é o coeficiente de difusão da água ou a capacidade de difusão das moléculas de água, os tecidos A e B vão aparecer com colorações diferentes. Entendem? Porque é isso que vai determinar o contraste nas sequências ponderadas em difusão. É a capacidade de difusão das moléculas de água. Eu tenho duas sequências ponderadas em difusão. São as duas principais. Quais são elas? Difusão e mapa DC. Como eu identifico essa sequência de difusão? Primeira dica, geralmente vem com a ausência de calota ou com uma sombra muito pobre, como vocês estão vendo aqui. Além da sombra muito pobre da calota craniana ou a ausência completa da calota craniana, a gente identifica imagens com baixa qualidade, baixa resolução. Não serve nem um pouco para a gente analisar a anatomia aqui. E não é porque eu escolhi uma imagem ruim, é porque realmente essas imagens de difusão têm uma resolução bem baixa, são imagens bem pobres sobre esse ponto de vista. E, além disso, líquor preto. Encontrei essas três características aqui, muito provavelmente é uma sequência de difusão. O que eu posso achar hiperintenso, de patológico na sequência de difusão? Alterações patológicas que cursam com restrição à difusão das moléculas de água. E que alterações patológicas seriam essas, gente? Basicamente de três tipos. Aquelas que possuem isquemia, material purulento e alta celularidade. Quando a gente fala de isquemia, em 90 ou 95% das vezes a gente está falando, no nosso contexto de medicina, de acidente vascular cerebral isquêmico, que é uma condição muito comum dentro da prática médica, de uma maneira geral. Entendam que quando a gente tem isquemia num determinado leito que é irrigado de uma determinada artéria cerebral, o que é desencadeado? Aparece edema citotóxico. Rapidamente é desencadeado um edema citotóxico, que é uma condição que cursa com restrição à difusão das moléculas de água. Por que isso? Quando a gente tem isquemia, basicamente não vai chegar sangue, não vai chegar oxigênio, não vai chegar nutrientes. As bombas de sódio e potássio das células, elas praticamente encerram suas atividades. Se eu não tenho nutrientes,
Se eu não tenho oxigênio, eu não produzo ATP. Se eu não produzo ATP e essas bombas não funcionam, eu não jogo sódio para fora das células. Eu tenho um acúmulo intracelular de sódio, de modo que as moléculas de água que estão localizadas no espaço extracelular se difundem para dentro dessas células, inchando essas células e caracterizando aquilo que a gente chama de edema citotóxico, onde o acúmulo de água é dentro das células, diferente do edema vasogênico, onde esse acúmulo acontece no espaço extracelular. E na medida que as moléculas de água estão presas dentro das células, a gente tem um estado de restrição à difusão das moléculas de água. Portanto, no AVC isquêmico, a gente vai encontrar as áreas de infarto na sequência de difusão bastante hiperintensas. Inclusive, isso é a principal aplicação dessas sequências. A ressonância magnética ponderada em difusão, na sequência de difusão, a gente consegue identificar muito precocemente o AVC isquêmico, muito mais rápido do que a ATC, por exemplo. Além de áreas de isquemia, a gente consegue identificar aqui, de maneira com hiperintensidade, áreas de material purulento, e isso eu estou me referindo basicamente a abscesso, porque todo aquele material viscoso daquela coleção inflamatória vai dificultar a difusão das moléculas de água, assim como alguns tecidos que possuem alta celularidade. E eu me refiro basicamente a tumores, na medida que esses tecidos possuem uma quantidade muito grande de células por unidade de volume, as moléculas de água também têm um pouco de dificuldade para se difundir e alguns tumores vão aparecer hiperintensos na sequência de difusão. Aqui eu trouxe uma ressonância magnética de um paciente que teve um infarto de uma determinada área cerebral aqui. E a gente pode evidenciar essa área de isquemia bem fácil na sequência de difusão, que aparece para a gente bem hiperintensa. Já esse segundo paciente aqui tem um abscesso cerebral, como eu disse para vocês, nas situações clínicas que o parênquima cerebral apresenta uma coleção inflamatória, um abscesso, um material purulento, também vai aparecer aqui com hiperintensidade. A última sequência que eu tenho para mostrar para vocês é o mapa ADC. Se vocês aprenderam a sequência de difusão, vocês também automaticamente já aprenderam o mapa ADC. Por quê? Porque para reconhecer ele, basicamente a gente vai olhar a calota, a ausência de calota, da mesma forma que a difusão, ou uma sombra muito pobre, uma qualidade de imagem bem baixa, só que diferente da difusão, que o líquor aparece preto, aqui a gente tem o líquor claro. Que tipo de alterações patológicas que a gente consegue encontrar no mapa ADC? Exatamente as mesmas que a gente encontra em difusão. Situações de isquemia, acúmulo de material purulento e tecidos de alta celularidade. Só que ao invés de aparecer para a gente hiperintensos, no mapa ADC eles vão aparecer hipointensos, vão aparecer escuros. E por que a gente tem que olhar o mapa ADC se a gente pode olhar só a difusão e achar essas mesmas alterações? Porque existem algumas situações em que as sequências de difusão vão mostrar áreas hiperintensas que não representam de maneira verdadeira restrição à difusão das moléculas de água. Existem alguns artefatos que acontecem de maneira razoavelmente frequente na difusão, e isso faz com que toda vez que a gente olha difusão, a gente tem que olhar o mapa ADC para conferir, para ter certeza que aquilo ali não é um artefato e poder saber se é uma área de isquemia, se tem material purulento ali, ou se é um tecido de alta celularidade. Então lembre-se, o mapa ADC é uma espécie de tiratema da sequência de difusão. A gente vai encontrar lá uma área de hiperintensidade, a gente vem para o mapa ADC, olha a mesma área, se tiver hipointensa, se tiver escura, a gente confirma o achado. Eu trouxe aqui um exemplo de um paciente que tem um abscesso cerebral, aquele mesmo que a gente viu na sequência de difusão. Quando a gente vai para o mapa ADC, a gente identifica essa região hipointensa, preta, achado confirmado. E por fim, eu trouxe um exemplo aqui dessas situações que enganam a gente. Isso aqui é uma ressonância magnética de um paciente, nessa aqui está ponderada em difusão e nessa no mapa ADC. Reparem, isso aqui é um corte bem baixo, né, gente? Dá para ver olho aqui, septo nasal, lobo temporal aqui. A gente identifica aqui uma área de hiperintensidade, um hipersinal. O que seria isso? Uma área de restrição à difusão das moléculas de água? Não, porque quando eu olho para o mapa ADC, não está escuro em relação ao resto do tecido cerebral. Muito pelo contrário, está mais claro. Isso aqui é um artefato. Isso aqui engana muita gente que não olha o mapa ADC para conferir a sequência de difusão. Como vocês já sabem disso, vocês nunca vão cometer esse erro. Essas foram minhas referências. Espero poder ter somado com alguma coisa no aprendizado de vocês. E até a próxima, gente.